Boa noite. Graças à paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom cantar essa última canção. Vamos adorar a Deus, né? É uma canção que eu aprendi na época da minha conversão, começando a tocar ali as primeiras notas do violão, né? Era os galhos secos de uma árvore qualquer, né? Vamos adorar a Deus. Deus está aqui também, né? E isso lembra um pouco de 26 anos atrás, mais ou menos 26 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus no dia 28 de julho de 98. Foi o dia que o Senhor me salvou e mudou a história da minha vida. Quem aqui já foi num acampamento Maranata? Levanta a mão aí. Bastante gente, né? A minha esposa, ela batia cartão naquele acampamento todo ano. Ia lá para participar, para ajudar na cozinha, né, mano? Enfim, eu nunca fui para esse acampamento, né? Eu lembro que no ano de 97, mais ou menos, 97, 98, ano da conversão por ali, Deus já estava no meu coração. Meu irmão, né, ele já era convertido, ele falou assim: olha, tem um acampamento, e vai ter um campeonato de futebol. Eu jogava futebol, até hoje jogo futebol, né? E você não quer ir lá jogar para a nossa igreja? Que era exatamente a igreja Batista. Eu falei: não vou. Mas por que você não vai? Porque ele falou: eu tenho um jogo hoje, tem um semifinal hoje aqui do meu time, como é que eu vou jogar para a igreja? Incrédulo, né? E aí eu não fui. E parece que esse foi o último acampamento que teve no Maranata, depois não teve mais, né? E lembrei disso agora, e até apresentando minha família, temos ali a Márcia, né? E o Caio, né? Já apresentei de manhã, apresentando novamente o Caio, 15 anos, vai fazer 16. A Márcia, linda como sempre, pode sentar. Muito bem, a irmã ali me deu 31 anos de idade, realmente, irmão, a senhora quase acertou. Eu estou com 28 e quase, né? É brincadeira, estou com 43 anos. Homem tem esse problema de falar a idade, né? Então, mas parece que eu tenho menos, né? Sim ou não? Convido os adolescentes da igreja para jogar bola, vamos ver se lá vai bater ali os 43 ou se vou ter corpo ali de corrida de 15. Né? Brincadeira. Muito bem, vamos abrir nossa Bíblia para o texto de Josué. Nós vamos continuar trabalhando no texto de Josué. Abra Josué capítulo 1, em primeiro lugar. Em nossa igreja Batista Donália e Osasco também estamos conversando no mês de maio sobre família, e nesse momento, acho que daqui a pouco, o diácono da nossa igreja, o irmão Joilson, que é um escudeiro fiel, diácono fiel, ele estará pregando na nossa igreja, em meu lugar, né? E ele estará também pregando em Josué. Durante a semana nós compartilhamos algumas ideias, e ele falou: pastor, eu queria continuar na mesma direção que o senhor está. Então eu falei: então prega Josué capítulo 3. Porque eu também estou pregando Josué na igreja, pensando em família, e ele estará pregando agora o mesmo texto que eu vou pregar aqui. Então, Deus abençoe ele lá também na Adonai, e que ele seja usado pelo Senhor lá. Mas Josué capítulo 1, nós não vamos estudar o capítulo 1, vamos estudar realmente o capítulo 3, mas eu queria só fazer uma introdução no capítulo 1, para que a gente caminhe então para o nosso propósito aqui desta mensagem. Muito bem, nós temos versículos bem conhecidos em Josué capítulo 1. E esses versículos, aí então, a partir do versículo 6. Josué 1,6, assim diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
No de manhã eu comentei, e retorno aqui a comentar que não é só um encorajamento de Deus para Josué, mas são ordens para Josué. Deus dá mandamentos imperativos aqui. E ele coloca sobre Josué uma grande responsabilidade: substituir meu servo Moisés. Moisés, por 40 anos, esteve à frente daquele povo. Moisés morre e está nas mãos de Josué com cerca de 70 anos de idade, mas um grande guerreiro, um homem fiel, servidor, era servidor de Moisés, agora servo principal de Deus com a morte de Moisés. E Deus encoraja ele, mas esse encorajamento é um mandamento. Não é? E temos aqui a forma como Deus fez isso. Você vai ter cuidado de fazer tudo segundo está escrito na lei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e não cesse de falar deste livro da lei. Ou seja, Deus coloca o mandamento e Deus coloca ali então a forma. Esta é a forma. Siga as minhas palavras. Siga os meus mandamentos, que assim você será bem sucedido. Nós já vimos de manhã que Josué está bem no meio. Depois dos patriarcas, depois da lei mosaica, Josué, conquista das terras, depois temos juízes e os reis, e assim vai seguindo então a história do Antigo Testamento, falamos de manhã, que é a história de Deus. Nós vivemos não a nossa história, nós vivemos a história do Senhor. É Deus quem é o administrador da história. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história da nossa família. Ele é o Senhor da história da Igreja Batista aqui de Jardim das Imbues. A irmã Raquel falou que foram 38 casamentos. Uau! É bastante casamento. Então é o Senhor que é o Senhor de toda essa história aqui dessa igreja. Então, a irmã Raquel, o irmão Manuel, olha, eu nunca comi tanto como hoje. E foi uma bênção. E o irmão Manuel, ele vai colocando no seu braço assim, e não vai parando. E aí você vai comendo. E aí foi uma bênção. Estou bem alimentado, dormi bem também, Eles me levaram para um quarto lá, e eu durmo mesmo, irmãos, deito e durmo. Qualquer hora do dia ou da noite eu deito e eu durmo, não tem esse problema. E foi muito bom. Então nós temos aqui história da igreja, a história das famílias da igreja. Nós vimos de manhã o capítulo 2, e falamos então da mãe, da história de Raabe, que foi uma mãe que esteve na genealogia de Jesus, e hoje e agora à noite nós vamos falar no capítulo 3, de vez em quando retornando em alguns outros versículos dentro do capítulo 1 de Josué, que tem tudo a ver. Mas eu queria colocar aqui para nós um pensamento, um pensamento principal. Tudo bem, antes de o Josué passar ali, espera só um pouquinho, olha quase, eu queria que vocês pensassem o seguinte: o povo de Israel, eles tinham aqui então, estava aqui no momento um grande desafio. O desafio de atravessar o rio Jordão, e do outro lado do rio, a cidade de Jericó, a primeira cidade a ser conquistada. Depois a cidade fortificada de Ai e outras cidades ali que pegavam toda Canaã, e ali foi no mapa o povo de Israel tomou conta ali, e foi essa terra que Deus prometeu, deu a eles como promessa. Lembrando que Canaã, e ali os descendentes de Cã, lembra de manhã? E todos aqueles habitantes ali eram um povo contra Deus. E Deus já havia prometido lá atrás que Canaã seria servo das descendências de Sem. Então nós vemos ali que há anos atrás, vemos se cumprindo agora, e antes de atravessar o rio e chegar na cidade de Jericó, nós vemos ali a história de Deus. Deus é um ser soberano.
ele está fora do tempo, atemporal. Ele vê o fim, ele vê o começo, ele vê o fim. Aliás, ele nunca teve início, né? E ele criou os céus e a terra. Moisés narrou isso. Nós temos agora aqui o povo de Deus, há um rio de conquistar a primeira terra, a primeira cidade ali. Então o rio estava, a Bíblia diz que o rio estava transbordando, era uma época de cheias. O rio separava então o povo da promessa de Deus feita ao servo Moisés quando ele saiu lá do Egito. Atravessar o rio então significava deixar 40 anos no deserto. Deixar para trás 40 anos, onde Deus foi sustentando o povo ali no deserto com o maná, com tantas bênçãos, onde o povo ali foi julgado por Deus, foi abençoado por Deus. Muitos morreram com a serpente, muitos morreram com outras pragas, e ali Moisés foi lidando com aquele povo. Eu lembro no texto de Números 12, quando Arão e Miriam fizeram um pequeno motim contra Moisés. Aí vai Deus falar assim: olha, Moisés é meu servo, né? E eu não vejo na terra algo mais manso do que Moisés. Essa passagem é muito importante em Números, sabe por quê? Porque estavam ali Arão e Miriam indo contra Moisés. Depois a Miriam fica doente, lembra disso? Fica com lepra. E depois vai lá Moisés interceder por ela, né? E Moisés, um homem paciente, manso, né? Que claro, não foi perfeito como nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi um líder fiel. Eles estavam ali então, e Deus fez essa promessa para Moisés. Então o Jordão para os israelitas era então o obstáculo, o primeiro obstáculo que o povo tinha pela frente para enfrentar. Então meu desejo nessa noite é refletir com os irmãos sobre essa perspectiva. Quais obstáculos temos pela frente em nossa vida, como família? O que está separando nosso povo e nossas famílias em direção às promessas de Deus? E as promessas que Deus tem já nos feito. Quero pensar também que nossas vidas aqui na terra é uma passagem, como já falei de manhã, uma peregrinação até a Canaã celestial, que Deus tem nos prometido em Cristo Jesus. Portanto, então, eu queria conversar com vocês sobre o enfrentar, este enfrentamento, né? O enfrentamento, ou enfrentando, pode colocar aí Josué, enfrentando os obstáculos, né, que impedem as famílias em direção às promessas de Deus. Deus, Ele é um ser soberano, tremendo, e Deus, Ele tem promessas. Ele faz promessas, e a palavra de Deus nos dá as promessas. E hoje nós temos uma grande dificuldade, não só nos dias de hoje, mas desde que o pecado entrou no mundo, que é exatamente o povo não olhar para Deus e não aproveitar as promessas dele, porque ele deixa de olhar para ele. E os dias de hoje que nós vivemos são dias difíceis em relação à família. Quem trabalha aqui na área de educação, escolas, professores, professoras, né? E eu trabalho também, eu ajudo uma escola cristã, né, uma vez por semana, já por alguns anos, mais de 10 anos eu ajudo a escola cristã como capelão escolar, e eu acompanho algumas palestras, né, da educação. E nesse ano de 2024, não sei quem chegou a acompanhar as palestras e o que está se movimentando ali, ou o que está acontecendo ali com a nova educação, né, e a forma como a CONAI tem colocado, né, a questão de educação tem colocado aí para o nosso Brasil, para o nosso país. E realmente, gente, é algo terrível. É algo terrível. Querem destruir a família. Querem acabar com a paternidade, com a maternidade. Querem deixar as crianças livres para escolherem o que quiserem, né? Aí, começando pela sua sexualidade, né? E nós temos visto isso aí de forma tão aberta. E isso é muito profundo. Tem uma intenção por trás disso.
não são apenas pessoas que, algumas pessoas que querem colocar um novo pensamento. Há uma grande, um grande pensamento por trás, uma grande intenção por trás. E essa intenção, eu creio, irmãos, que é já caminhando para a agenda, nossa agenda dos últimos dias, né? Escatológica, achei a palavra, nossa agenda escatológica, né? O anticristo. Sem dúvida que nós somos bons pré-tribulacionistas e cremos que subiremos e não vamos participar das coisas terríveis aqui. Mas as coisas já estão aí, né, já caminhando. Enquanto isso, nós estamos aqui pregando Jesus Cristo, trabalhando para a igreja, e esse é o nosso desafio. É o desafio das famílias, da igreja do Senhor. Pregar a palavra de Deus, colocar de forma muito bem clara a importância do pai, da mãe, do respeito dos filhos para com o pai e com a mãe, da educação no lar e da igreja de Deus que prega a palavra como ela é. Portanto, são os nossos desafios. E são obstáculos que vamos atravessando, vamos pulando. Então o povo aqui estava diante do Jordão. Nós faremos a leitura dos versículos e assim nós vamos caminhando então para a nossa parte aqui. E o primeiro, né, a primeira parte que eu queria conversar com os irmãos para enfrentar os obstáculos é ter algo que Deus colocou para Josué, encorajou Josué, deu esse mandamento a ele que serve para nós nos dias de hoje, que é exatamente disposição. Dá uma olhadinha no capítulo 1, no versículo 1 de Josué. Olha o que diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Olha as palavras de Deus. Então, a primeira parte é disposição, irmãos. Dispõe-te, levanta-te. Pode passar aí, Josué. Dispõe-te, disposição. Era necessário, então, o povo ter disposição. E olha o que diz o versículo 1. Olha o que diz, do capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então nós temos aqui, neste versículo, algo muito importante. Josué levantou de madrugada. Ele chamou todo o povo, daqui a pouco nós vemos, ele chamou os oficiais, os príncipes do povo, e ele chamou todo esse povo para sair de onde estavam, de Sitim, até chegar à beira do Jordão e acampar ali. Agora, essa parte é muito interessante, porque eles levantaram de madrugada, saíram e foram à beira do Jordão e ficaram acampados ali por 3 dias. Olha, de Sitim até o Jordão era cerca de 12 quilômetros. O povo eles foram a pé. Alguns certamente ajudados pelos animais, carroças, cavalos, mas cerca de milhares de pessoas, muita gente, crianças, idosos, homens, mulheres, o exército caminharam, chegaram lá. Há muita disposição. E Josué não pegou esse povo de surpresa. Nós temos exatamente no estudo aqui de Josué, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, nós temos Deus dando encorajamento para Josué. Mas o capítulo 1 não termina no versículo 9, ele termina no versículo 18. Então, do versículo 10 até o versículo 18,
nós temos uma parte muito importante onde Josué, ele prepara o povo. Ele vai preparar o povo. E na Bíblia hebraica, que nossa Bíblia aqui no português, né, é diferente, mas na Bíblia hebraica, o capítulo 1, vamos dizer assim, porque lá não tinha nem capítulo nem versículo, né, o capítulo terminava no versículo 9, depois ia para o capítulo 2. Aí depois retornava para o versículo 10 do capítulo 1 até o versículo 18, que era a preparação. Depois, então, capítulo 3. Então, chegando aqui no capítulo 3, Josué não estava pegando de surpresa, já tinham feito um preparo. E Josué falou lá do versículo 10 a 18 do capítulo 1 o seguinte: se prepare, levem comidas, façam suas trouxas de roupa, levante o seu acampamento, pegue tudo que vocês têm, porque nós vamos até o Jordão, porque ali o Senhor fará grandes maravilhas. Então, no capítulo 3, eles estavam preparados. E eles tiveram, então, grande disposição. Nós vemos isso. Em primeiro lugar, aí, ele levantou de madrugada. Olha, é necessário ter disposição a levantar cedo. Ainda com escuro, né? E o povo, eles partiram daí, eles saíram do lugar. Saíram do lugar. Não temos nenhuma menção de murmuração. O povo levantou e saiu do lugar. Nós temos também a última parte ali, né? É um mandamento. Algo que Deus colocou. Agora vamos ler o versículo 2. Diz assim: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então nós temos aí, na primeira ideia de disposição, o levantar, o sair e olhar para o Senhor. A arca da aliança representava ali a presença de Deus. Dentro da arca daquela aliança nós tínhamos ali alguns elementos, como a própria lei, as próprias tábuas de Moisés e alguns outros elementos, e ali representava ali a presença do Senhor. E eles tinham que olhar, e só os sacerdotes podiam chegar próximo e levar esta arca. E o povo tinha que seguir. Nós vimos aqui também, no versículo 2, que os oficiais do povo, homens, estavam à frente junto com Josué. Oficiais, algumas versões para os príncipes do povo, eram homens responsáveis, eram homens diáconos, servos, que estavam ali para auxiliar o trabalho de Josué. Josué dava a ordem e esses homens passavam a ordem para as outras pessoas, e aí vamos seguir, que passavam para os líderes das famílias, que era muita gente. E aí então eles seguiram. Você percebe então que o trabalho era um trabalho organizado, né? De um líder que passa para sua liderança, que passa para outras lideranças, e que vai passando para o povo, e assim todos vão entendendo, né, o caminho, todos vão entendendo a ordem de Deus. Então, a primeira parte, disposição. A ordem de Josué para esses irmãos, para as famílias. A ordem de Josué era para seguir, olhar para a arca, para 2 motivos. Primeiro, né, reverência. A arca ninguém podia chegar perto, muito perto, mais os sacerdotes mesmo. E o segundo é para mostrar ao povo que quem estava à frente desta empreitada, né, desta situação, dessa situação era o que? Era o Senhor estava à frente. Porque o povo também, eles também nunca tinham ido por esse caminho, não conheciam, e o Senhor estava à frente do povo. E aí eu trago aqui
paro aqui fazer algumas reflexões práticas para nós. E para que a gente enfrente os nossos obstáculos, nós precisamos, irmãos, de se dispor. Disposição. Disposição nos leva a sair do lugar, levantar cedo, né? Ter coragem. Também a olhar para o Senhor. Quem já esteve, não precisa responder, obviamente, mas quem já esteve desanimado da vida, depressivo, não quer sair de casa, não quer sair da cama, não quer fazer nada, isso acontece. E é nesse momento que nós temos que olhar para a palavra de Deus e levantar. Temos promessas à frente. Muitas vezes o pai da família ele se sente desanimado, triste com as coisas que acontecem, mas ele tem que olhar para o Senhor. Ele tem que se levantar, ele tem que seguir o Senhor. Os desafios da vida são assim, nós enfrentamos eles, os desafios. Nós não paramos e ficamos contemplando os desafios, nós enfrentamos eles. Eles não tinham que ficar ali contemplando o rio, olha o rio aqui, puxa. Como é que nós vamos atravessar? Não tinha barco, não tinha bote, não tinha nenhum navio, não tinha nada. Eles não iam enfrentar aquele rio nadando, porque era um rio de correntezas fortes, e um grande rio. Eles tinham que ter disposição. E sabe que para as nossas famílias, não sei aqui, Júnior, pastor Manuel, mas as nossas famílias lá na Igreja Batista do Naio precisam de disposição. Sabe que nós temos, às vezes, vigília na igreja, nós temos momentos de eventos para a própria igreja e os irmãos não têm muita disposição, ficam em casa, né? Às vezes a irmã chega na igreja, pastor, o senhor precisa falar com o meu marido. Eu falei, por quê? Porque ele está em casa dormindo. E eu estou aqui com meus filhos na escola dominical. Eu falei, mas você deixou ele dormir? Ele está em casa dormindo, né? Eu falei, puxa, né? E outras vezes, pastor, você vai falar com meu filho não quer ir para a igreja. O que eu devo fazer? Devo obrigá-lo ou não obrigá-lo a ir para a igreja? Eu falei, mas espera aí, o seu filho aceitou Jesus? Sim, ele é batizado? Então ele é crente. Então ele tem que vir para a igreja. Né? Mas eu devo obrigar? Sim, fale para ele, fala, vamos para a igreja. Você não aceitou Jesus? Você não é batizado? Então levante-se da sua cama, saia do seu conforto e vamos para a igreja. Disposição, irmãos, é algo que precisamos. O povo de Deus precisa ser disposto. As famílias precisam ser dispostas para servirem a Deus de todo o seu coração, amar o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Isso precisa de entusiasmo. Sabe que às vezes eu vejo nas famílias, as famílias mais entusiasmadas com o time de futebol do que com o Senhor. Sabe aquela família que acorda assim e fala assim, filho, acho que eu não vou para a igreja hoje não. Aí o filho fala assim, pai, por quê? Porque eu vou ficar aqui no sofá e afinal de contas a semana foi tão difícil, né? Trabalhei tanto, então vamos ficar aqui. E o filho, ele vai seguir o pai, ele fala assim, tá certo pai, vamos ficar aqui então, e fica os dois no sofá. E aquele dia eles não vão para a igreja. Aí chega mais tarde, o Palmeiras vai jogar. Ou o Corinthians, ou qualquer outro time do coração, e a gente vê aquele pai disposto, vai na padaria, compra Coca-Cola, né? E ele fica entusiasmado com o seu time, o time está jogando, ele fica ali, vamos, e ele se ajoelha, ele chega até a orar pela vitória do seu time, e ele fica ali torcendo, e o filho olha aquilo e fala assim, esse é meu pai. Ele tem entusiasmo para o time de futebol, mas depois chega na igreja, o pai, eu acho que hoje, não sei se eu vou. Aí o filho fala assim, bom, a igreja deve ser um grande problema, meu pai não está entusiasmado com a igreja. Né? Aí ele vai para a igreja. Aí quando ele chega na igreja, ele volta para casa e volta reclamando, não gostei da música, não gostei da mensagem do pastor, olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Aí o filho olha aquilo e fala, gente, a igreja só pode ser um problema. Irmãos, disposição, ela traz entusiasmo, ela traz exemplo. E Josué estava aqui à frente do povo, vamos gente, com 70 anos, novinho, né? Vamos gente,
Nós precisamos seguir as promessas do nosso Deus, enfrentar o nosso Deus. Meus irmãos, obviamente que não é nenhum pecado você torcer para um time de futebol, mas lembre-se, o Senhor está acima dele, né? Ele é acima de tudo, né? O Senhor está acima, nós devemos amar mais o Senhor do que a nossa própria família. Eu devo amar mais o Senhor do que a minha esposa. Eu devo amar mais o Senhor do que meu filho. Se eu tiver que corrigi-lo pelo Senhor, eu farei isso. Se eu tiver que chamar a atenção em amor à minha esposa, farei isso, porque o meu propósito é o Senhor. E se eu estiver longe dos propósitos do Senhor, que eles façam isso para comigo também. Porque a nossa vida é do Senhor. Nós somos peregrinos, nós vivemos para o Senhor. A segunda parte dessa mensagem é exatamente não só a disposição, mas também nós olharmos aí para o versículo 5 em diante. Pode colocar aí Josué, filho de Num, ou filho de Moisés, ou Manuel, né? Júnior. Nós temos aí então essa parte tão importante, talvez vai ficar pequeno para vocês aí ler, eu vou lendo aqui. Então o versículo 5 diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Até aqui, por enquanto, nós temos aqui o seguinte: santificados. Josué dá essa ordem. Ele fala assim: santificados, purificados, porque o Senhor fará grandes maravilhas no meio de vocês. A ordem de Josué é radical e direta: santificados. Essa ordem do servo do Senhor, ela tem uma base e um motivo. Isso porque Josué, ele já esteve com esse povo desde a época de Moisés, desde a saída do Egito. Josué era jovenzinho quando o povo saiu do Egito. Josué já conhece essa história. Infelizmente, a história do povo dos israelitas é o seguinte: o povo israelita sempre se contaminava com outros deuses. Então a ideia principal que se santificar é esquecer outros deuses e olhar só para o Deus verdadeiro. E essa falha de caráter do povo vinha desde lá de trás. O povo no deserto, depois de ver grandes maravilhas do Senhor, ficava falando assim: olha, preferimos ficar no Egito, morrer lá, do que viver aqui. Moisés dava as costas e o povo fazia um monumento para adorar. Arão, lembra de Arão? Ele foi responsável por fazer um ídolo para o povo adorar. E Moisés desce, joga as tábuas no chão e fala: gente, como é que pode? Eu posso dar as costas que esse povo olha para outro Deus? Então Josué, ele já tinha aqui experiência. E Josué, quando ele fala santificar, ele está querendo dizer o seguinte: esqueçam outros ídolos. Olhem para o Senhor. E sabemos que adorar outro Deus para o Senhor é como se prostituir. É um adultério. A palavra adultério, ela tem o significado, né, de trocar o original. Não é só usado para a questão de matrimônio, certo? Já ouviu falar a gasolina adulterada? Né? O que é original foi adulterado. Então o povo, ele foi chamado para adorar o Senhor. Quando eles deixam de adorar o Senhor para adorar outro Deus, eles estão adulterando, se prostituindo. E várias vezes o Senhor falou por meio dos profetas: vocês que ficam se prostituindo com outros deuses, adorando outros deuses que não é o Senhor. E Josué coloca essas informações: santificados. Não é para passar o Rio Jordão, não é para chegar lá na cidade de Jericó com deuses no meio de vocês.
nem com nenhum objeto de outro Deus, porque o povo gostava de fazer objetos, assim como hoje. As pessoas fazem monumentos, escultura, imagens. As pessoas elas até andam com coisinhas, né, de outros deuses no bolso. Quando eu falo as pessoas sem Jesus, obviamente. E de vez em quando os crentes, quando passam também por uma situação, eles ficam assim, ó. Isso não tem sentido, né? Eles ficam assim, olha, tem umas crendices, né? Quem já leu o livro Crendices de Crente? Né? Tem umas crendices dos crentes que eles creem em algumas coisas estranhas, né? Vou bater na madeira aí porque o negócio está feio, né? É umas crendices estranhas. Mas enfim, o povo, eles precisavam se santificar, deixar outros deuses. E por quê? Porque esse Deus, em primeiro lugar, santificai-vos e purificai-vos, porque esse Deus, ele é digno. A arca à frente do povo, uma figura importante, o Senhor mostrando o caminho, porque ele é Deus único e único digno de ser seguido. O povo, as famílias não podem seguir outro Deus, só o Senhor. E não só porque ele é digno, mas também porque ele é fiel. Deus afirma no versículo 7, dá uma olhadinha no versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus está falando para Josué o seguinte: eu sou fiel. Hoje eu vou começar a engrandecer você diante desse povo, como eu fiz com Moisés. Josué, ele afirma essa fidelidade, essa promessa de fidelidade a Deus, e ele então leva o povo a entender que a aliança com Deus é uma aliança de santidade, porque só Ele é fiel. Só Deus cumpre suas promessas. Não só porque Ele é digno, porque Ele é fiel, mas também porque Deus é um ser digno de confiança. Né? Podemos confiar em Deus. O povo podia confiar em Deus. O versículo 8 e 9 nos mostra isso. Diz assim, versículo 8: Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E aqui nós temos o quê? Josué pregando e falando para eles o seguinte: momento da gente confiar em Deus. Vem para cá. Olha para o rio. E espere. O povo nem tinha ideia que aquele rio ia parar, ia fazer um grande muro, e o povo ia passar ali. O povo estava ali, esperando o momento onde Deus iria engrandecer com o seu milagre a liderança de um homem disposto, de um homem santo, de um homem dedicado. Josué. Deus também devemos nos santificar, porque Deus prova a sua presença em nosso meio e a sua santidade. Aí o versículo 10 diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Versículo 11: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Versículo 13: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão.
Nós temos aqui o seguinte, essa parte da santificação. Nós temos aqui o seguinte: confiamos em Deus, nas suas instruções, confiamos na sua prova de presença e santidade. Josué que estava aqui confiante. Deus vai fazer algo por nós. Aplicando para nós, indo para a nossa última parte da mensagem, Deus, irmãos, Ele ensina o povo por meio de líderes. Ele ensinou o povo por meio de Moisés, agora por meio de Josué. E Ele ensina o povo a santificação. Então é muito importante as famílias ouvirem os líderes da igreja, os seus pastores, diáconos, professores, e buscarem santidade. Mas também nós vimos que o Senhor chamou 12 homens, um de cada tribo, e tinha um propósito, isso que vai chegar até o capítulo 4. E Deus coloca então de forma bem clara para Josué: você, os sacerdotes e os homens responsáveis, um de cada tribo, para mostrar a este povo a importância de uma vida santificada, porque eu farei maravilhas no meio de vocês. Então a Igreja Batista aqui de Jardim das Embuias só pode ver as maravilhas de Deus, assim como Adonai e Osasco, se as famílias estiverem vivendo uma vida santificada, ouvindo os seus líderes, ouvindo a palavra, confiando em Deus, enfrentando os obstáculos que impedem, então, as famílias de irem às promessas de Deus. Líderes para mostrar que a única forma de o povo experimentar as maravilhas de Deus é por meio de uma vida, então, isenta de ídolos. Nós não temos imagens de escultura em nossa casa, espero que não. Mas, infelizmente, nós seguimos ídolos. Não sei quem já leu o livro Ídolos do Coração, um bom livro para ser lido. Nós seguimos ídolos. O nosso coração, ele fabrica ídolos. E não tem como seguir o Senhor e ao mesmo tempo seguir os ídolos. Uma vida de santificação é uma vida que olha só para o Senhor e faz a vontade dele em qualquer circunstância. Seja na tristeza, na angústia, nas alegrias também. E por isso que nós somos chamados como famílias, para seguirmos esse Deus, purificar as nossas vidas, a nossa mente. E hoje, irmãos, nós temos uma situação muito terrível em nosso contexto da sociedade, até mesmo chegando aos contextos da igreja. Eu não sei se os irmãos aqui já pensaram nisso, o pastor Manuel Júnior, outros irmãos aqui, mas é incrível como a gente vive uma igreja secularizada. Não há mais diferença entre cristãos e crentes, muitas vezes, na sua forma de postura de vida. Sabe, eu também gosto de trabalhar, né? Às vezes a gente trabalha um pouquinho com jovens, adolescentes, até adultos, né? E olha, as músicas que se ouvem, de 10, eu acho que no seu Spotify, acho que 2 são cristãs. Nós estamos caminhando para ficar dando ibope para MCs, funkeiros, pagodeiros. Estamos achando que está tudo bem. Nós estamos caminhando às vezes para uma vida completamente secular. Isso são ídolos. Se a gente falar hoje para os jovens, para as crianças, adolescentes, jovens, qual é o seu ídolo? O que te influencia? De quem você gosta? Você pode ouvir a resposta? Você pode imaginar qual a resposta? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, e assim por diante. Tudo bem, são
profissionais, jogadores de futebol, são famosos. Mas a partir do momento que a vida de um jovem olha só para esses homens, ela precisa olhar para o Senhor. A motivação da vida das pessoas é o esporte. Eu gosto de esporte, irmãos, mas não é meu ídolo. São pessoas, são famosos. Cantores. São cantores, são artistas. Artistas que influenciam a igreja no seu modo de falar, de vestir, de ouvir e de curtir a vida. Eu fico imaginando se Josué estivesse no nosso tempo hoje, o que ele falaria de tudo isso. Obviamente que eu não estou levando aos irmãos a pensarem ter uma vida completamente radical e legalista. Também é um outro problema. Os extremos são os problemas. Porém, nós devemos ter a nossa mente equilibrada. Nós precisamos entender quem é o Senhor e viver uma vida liberta de ídolos do nosso coração. E não só no meio que eu falei, mas também em outros meios. Às vezes a gente tem famílias que idolatram os seus filhos. Filho não é algo para ser idolatrado, é para ser ensinado nos pés do Senhor. Muitas vezes maridos que idolatram suas esposas, esposas que idolatram seus maridos. Isso é um grande erro da igreja. O Senhor está acima de tudo. Nós não devemos ter ídolos nenhum. Nós devemos educar os nossos filhos, viver em família, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Entendendo a nossa peregrinação na terra. Porque nós temos vários Jordões para atravessar. Mas depois de atravessar esse Jordão, nós vamos chegar à nossa Canaã celestial. Sejamos fortes, corajosos. Por último, Josué, nós também temos a importante tarefa ou pensamento de não só ter disposição, santificação, mas também de ter convicção. Olha para os versículos 14, agora terminando a mensagem, diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, que o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da seca, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Muito bem. As famílias, então, está pequenininho para você aí talvez, mas eu falei a leitura aqui. As famílias, então, elas seguiram os sacerdotes que estavam sendo conduzidos por Deus. O povo deixou o acampamento e seguiram os sacerdotes, e seguiram não só os sacerdotes, mas principalmente seguiram a arca da aliança. As famílias, então, viram o milagre de Deus naquele rio. Esse milagre que se repetiu após 40 anos atrás, quando Deus, então, lá no Mar Vermelho, fez aquele grande milagre com Moisés. Um milagre semelhante, não igual, mas semelhante. Nós vimos também que as famílias, elas experimentaram a presença de Deus em meio à travessia. O versículo 17 nos mostra isso. Os sacerdotes levaram a arca da aliança até o meio do rio. E todas as famílias de Israel passaram a pé enxuto, atravessando a extensão do rio. Até que todos chegassem ao outro lado.
Primeiramente, a Arca da Aliança, os sacerdotes foram à frente. Chegando no meio do rio, pararam. E o povo passou, contemplando ali a presença, experimentando o poder de Deus. Convicção. Josué teve convicção, levou aos príncipes, aos homens, aos sacerdotes, e Deus fez grande maravilha. Quando nós temos convicção, irmãos, nada nos abala. Eu acho que o maior problema da igreja hoje é falta de convicção. Qualquer coisa tira o foco da igreja, de uma vida com Deus. Precisamos de convicção. A vida é cheia de desafios, cheia de tristeza, cheia de jordões. Mas se estamos convictos em Deus e olhamos para Ele, nada, prestem irmãos, nada nos abala. E hoje nós vemos uma igreja, não só, eu vejo aqui, eu não conheço muito o contexto da igreja, mas estou aplicando, pensando no meu povo lá também, pessoas tristes. Qualquer coisa tira o foco dos irmãos. Qualquer situação, os irmãos caem em grande depressão. Vocês estão aqui a falar que depressão é pecado? Se não é pecado, o fato é, quando nós vemos as tristezas da vida, quando nós olhamos para o Senhor, nós choramos. Nós temos dificuldades, mas olhando para o Senhor a gente vence todas as coisas pela palavra dEle, e não por conselhos humanistas que nós temos ouvido. A igreja tem muitas vezes contemplado, não o Senhor, mas tem contemplado homens e mulheres que não confiam em Deus, ouvindo homens e mulheres através de muitas outras coisas, menos a palavra de Deus. E isso tem sido também terrivelmente desastroso para a igreja. A igreja não consegue, muitas vezes, vencer suas batalhas porque está triste, desanimada. Irmãos e irmãs que muitas vezes não conseguem servir ao Senhor por tristezas do passado. Porque morreu um ente querido, porque perdeu o emprego. Gente, são todos motivos de tristeza. Eu não estou aqui para desprezar, menosprezar a tristeza de ninguém. Muito pelo contrário. A vida é cheia de tristezas. Mas, pelo contrário que eu digo, estou aqui para dar um encorajamento. Nós temos que olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. Nós atravessaremos o Jordão até nossa Canaã celestial. Mas enquanto isso não acontece, é confiar. Convicção. Fé em Deus. Uma família convicta, então ela ouve os sacerdotes de Deus, e toda a família precisa ouvir o seu próprio sacerdote. O sacerdote tem a responsabilidade de guiar o povo para uma convicção em Deus e no seu plano. A convicção leva nossas famílias, então, a experimentarem o milagre de Deus juntos, ainda que os milagres demorem. Precisamos confiar em Deus e saber que no tempo certo Ele agirá com mão poderosa. A convicção leva nossas famílias a viverem na presença de Deus e ter o Salvador como centro de todas as coisas. O Senhor é o centro de todas as coisas. E o último slide, e eu falei de manhã, vou cumprir que vou fazer uma aplicação aos homens agora. Fiz para as mulheres de manhã, não é verdade? Agora farei para os homens. Então, os homens, sacerdotes do lar, infelizmente dentro das nossas famílias, tem o homem da casa como servo do Senhor. Há famílias, como lá em Adonai, aquele que é aqui também, que às vezes só tem a esposa na igreja, a esposa, os filhos, ou o marido não é crente. Mas eu estou aqui me referindo aos maridos crentes, homens da casa. Os homens precisam ter exemplo de disposição. Seguir a Deus. Eu costumo dizer que o homem ele precisa ser o primeiro a acordar e o último a deitar.
tem que trabalhar. O homem foi feito para trabalhar. O homem foi feito para sofrer. Não é? E a nossa cultura é, o homem ele quer sombra e água fresca. É claro que ele tem seu trabalho durante a semana, mas no final de semana ele tem que trabalhar também. Trabalhar para o Senhor, trabalhar em casa, lavar aquela louça de domingo, né? Ou louça bendita de domingo, certo? Ele precisa ir ao mercado, ainda que for 3 vezes por dia. Quando eu vou ao mercado, ela me traz isso, eu vou lá e compro com muito carinho. Aí eu chego em casa, lá faltou isso, eu volto para o mercado. E aí eu chego em casa, lá faltou aquilo, eu volto para o mercado, vou 3 vezes no mercado em cerca de 1 hora. E aí, quando eu falo, meu filho, agora é a tua vez. E meu pai falou, é melhor você ir. É melhor você ir, né? Aí, não estou com vontade, não estou perguntando se está com vontade, você vai. Vontade também não tem, mas eu tenho que ir. Disposição, irmãos. E muitas vezes é difícil isso, sabe? Mas é importante. O homem ele precisa ser disposto. Também o homem ele precisa puxar a sua casa. Bate aí, Josué. Ele precisa puxar a sua casa para a santificação. O sacerdote da casa. Ele tem que ser um líder. Ele tem que pedir perdão quando ele erra. Ele tem que confessar seus pecados. Ele tem que ser o líder, ele tem que ser o santo da casa. Não melhor, muito pelo contrário, o santo da casa é aquele que se coloca embaixo. É aquele que se coloca como servo, a semelhança de Jesus Cristo. Ele lava os pés da sua casa. Ele santifica a sua casa. Ele não está preocupado com ídolos. Ele tem mais preocupações com o bem-estar espiritual da sua esposa e do seu filho do que qualquer outra coisa. É ele que levanta os filhos para ir para a escola dominical. Quem sofre com isso? Eu parei de sofrer depois que eu puxei o colchão. Vamos? Agora levanta. Levanta. Puxou o colchão, filho, cai no chão, não é? E vamos, né? Já faz um tempinho isso aí, né? Mas levante, rapaz, levante, disposição. Ainda mais se for menino. Menina também. Mas menino tem que aprender a ser homem. Tem que aprender a ser menino. Vamos, tu é forte. Sabe que às vezes as mulheres vão falar assim, mas ele é tão fraquinho ainda, ele vai ganhar força. Ele não está muito legal, já sofri isso, tá? Não está muito legal não, vai na igreja lá carregar umas latas de pedra para subir para a construção e fica legal, mas vai doer, mas 1 hora passa a dor. Bora, vamos carregar as pedras, vamos seguir, porque assim, a disposição para jogar bola é grande, agora a disposição para servir ao Senhor não é tanta, né? Então é o seguinte, se temos disposição para jogar bola, temos disposição para seguir ao Senhor. E também sermos santos. Os homens da casa eles precisam de santificar os seus filhos, orar para os seus filhos, ler com eles, ter conversa, prestação de contas. Vem cá, meu filho, como é que foi a sua semana? Como é que estão as tentações? O que você tem lido? Por que você ficou tanto tempo sem fazer nada o dia todo? Ficou vendo o quê? Tanto tempo no celular? Você não estudou ainda? Você não fez suas obrigações? Isso tem que vir do homem da casa. Claro que eu me refiro na família que tem esse homem. Nem todas as famílias têm, mas as mulheres são fortes e quando os homens não estão, elas fazem. São mulheres de fé. E por último ali, também os homens eles precisam de convicção. Convicção firmada em Deus. Meu tempo já foi. Quero terminar essa mensagem. Dá mais 2 toques aí. E aí uma figura que eu coloquei, os sacerdotes levavam a arca, os 12 homens iam instruindo o povo de cada tribo com Josué, olhem para o Senhor. Sabemos que nosso foco hoje
Isso é uma figura, obviamente, a Arca da Aliança. O nosso foco hoje é Jesus. Nós temos que olhar para Cristo. Ter disposição olhando para Cristo. Santificação olhando para Cristo. Convicção olhando para Cristo. Assim, nós iremos então enfrentar com grande alegria, disposição, santificação, convicção, enfrentar os obstáculos que temos à frente, que são muitos. O mundo jaz no maligno, mas a igreja do Senhor permanece forte. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As famílias da igreja são fortes, corajosas e serão abençoadas nesta terra. E eu creio que nós iremos formar meninos para a glória de Deus. Serão grandes homens, terão suas famílias, suas esposas, serão fiéis e seguirão pregando a palavra de Deus, até que o Senhor Jesus Cristo retorne e nos leve para a nossa casa. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos, porque a tua palavra ela é viva e nos dá tantos princípios que nos enche e que nos dá o real sentido da nossa vida aqui na terra. A exemplo, Deus, do que aconteceu com o povo de Deus, com a liderança de Moisés e Josué, de forma diferente, mas semelhante também, nós passamos hoje. Estamos enfrentando vários inimigos. Inimigos da cruz de Cristo. Vivemos numa agenda escatológica e vivemos, ó Deus, em um mundo tão complicado, onde querem tirar o foco de Deus, querem tirar Deus de cena, e para isso, ó Deus, eles atacam a família, atacam a figura paterna, materna, ataca também os filhos, para não olharem para os seus pais e honrarem como o Senhor ensina. De todas as formas, estão querendo, Deus, apagar o Senhor da história, mas não conseguirão. Porque as tuas promessas e a tua palavra, e sabemos que a história é do Senhor. E Pai, nós agradecemos porque nós fazemos parte desta história, como famílias, como irmãos, como salvos por Jesus Cristo. Que a nossa batalha, Deus, seja travada com confiança no Senhor. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes do inimigo. Devemos nos revestir, Pai, com toda a armadura para guerrear. Aquela armadura, Deus, colocada de forma figurada ali pelo apóstolo Paulo em Efésios 6. Nos ensinando, Deus, a viver de forma convicta, confiando no Senhor, e nos revestindo da armadura do Senhor, para lutarmos e vivermos as promessas de Deus com todo o nosso coração. Pai, abençoe, Pai, a igreja aqui, neste local. Obrigado por essa conferência de família, e que fique marcado nos corações dos irmãos a importância, Deus, de lutarmos como famílias, de servirmos ao Senhor como famílias, com disposição, com santificação e com convicção. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar?